Azul, cor de terra. A frase parece incoerente, mas azul é a cor com que o planeta é frequentemente caracterizado pelo homem, dando origem à expressão planeta azul. Um azul aberto que já foi mais limpo e que tem ganho um tom escurecido. É a cor do petróleo derramado nos oceanos, marés negras que significam desastres ecológicos. Se formos olhar para o mapa, há muitas marcas, digamos assim, de grandes derrames em praticamente todo o mundo. Claro que nas zonas mais desenvolvidas, isso muitas vezes acontece mais, que há mais transporte, é de maior número e, portanto, acaba por haver uma maior probabilidade de ocorrência de um acidente. Portanto, podemos dizer que praticamente o mundo inteiro já foi afetado por derrames. Exxon Valdez, Erika e Prestige são nomes que ficaram na memória coletiva associados a marés negras. Só estes 3 acidentes com petroleiros derramaram em conjunto mais de 1 milhão de barris de crudo. Mas esta cronologia de grandes derrames começa em 1967, ao largo da Cornualha, no Reino Unido. O petroleiro Torrey Canyon perdeu 60 mil toneladas de petróleo, o equivalente a 900 mil barris, que se espalharam ao longo de 100 milhas. Desde então, já aconteceram 40 acidentes de grande dimensão, 15 deles com mais de 500 mil barris derramados. As consequências afetam os ecossistemas e não desaparecem com o tempo. Em 2003, um estudo publicado na revista Science alertava para o facto do crudo derramado pelo petroleiro Exxon Valdez, no Alasca, ainda estar sedimentado no fundo do oceano e, por isso, afetar populações de animais marinhos 14 anos após o acidente. Então estamos a falar de hidrocarbonetos, estamos a falar do petróleo, do crudo, estamos a falar de substâncias que muitas delas são cancerígenas, têm efeitos mutagénicos nas espécies e, portanto, também em nós, chegarem até nós, e isso pode ter um efeito muito significativo quando elas são também acumulativas, portanto, vão bioacumulando na natureza, o que quer dizer que as espécies que se alimentam de outras espécies vão acumulando tudo o que as espécies mais pequenas tinham e por aí fora, pela cadeia alimentar acima, até chegar a nós, que somos normalmente do topo da cadeia e, portanto, acabamos por absorver maiores quantidades. Impactos que, por serem invisíveis, não chamam tanto a atenção como as imagens de manchas negras no oceano ou animais cobertos de crudo. Mas os efeitos de um derrame de petróleo fazem-se sentir também a nível social e económico. Por exemplo, em zonas turísticas que perdem visitantes e fontes de receita, como a Galiza. O Prestige foi considerada a catástrofe mais cara da história dos acidentes marítimos. Na altura, especialistas apontaram um prejuízo de 90 milhões de euros. Para o governo espanhol, 600 milhões de euros é o custo do acidente a médio e longo prazo. Portugal participou nas operações de recolha em alto mar e estabeleceu um sistema de prevenção nas praias situadas a norte do país. Atualmente, a legislação é mais restritiva e na União Europeia os navios como estes, de casco simples, que transportem crudo, estão proibidos de atracar nos portos, mas podem continuar a circular em águas europeias. Por outro lado, um aspecto também era muito importante, é o de responsabilizar quem
coloca a carga nesses barcos. Atualmente a legislação é muito dúbia, portanto, essencialmente penaliza o dono do barco, não é? Mas aquilo que era importante é também penalizar quem lá mete a carga, porque quem vai transportar esta carga perigosa tem que ter a responsabilidade de escolher um veículo que, ao fim e ao cabo, garanta a segurança do transporte dessa mesma substância que sabe que é perigosa. E isso muitas vezes não acontece e, portanto, as companhias, muitas petrolíferas, continuam ainda a usar, muitas vezes, barcos e petroleiros que não têm condições de segurança, mas porque são mais baratos, porque acaba por haver um sistema internacional que os protege e amortece, digamos assim, quando há este tipo de situações, de derrames, acabam por manter essa prática. Em Portugal registram-se mais de uma dezena de acidentes de dimensões igualmente preocupantes, com a memória a remontar a janeiro de 1975, quando um navio dinamarquês encalhou e incendiou-se perto do terminal de Leixões, derramando 80 mil toneladas de petróleo bruto ao longo de 15 km de costa e enchendo o céu com uma imensa nuvem de fumo durante vários dias. Figurou durante muito tempo na lista dos 12 acidentes mais graves da história dos petroleiros. O casco do navio marcaria ao longo de vários anos a paisagem da Foz, no Porto.